Olá, irmãos, graça e paz. Como prometido, nós vamos hoje iniciar a série 5 lições que extraímos da pessoa bendita de Jesus. Tá bom? Então vai ser 5 lições nessa série, aprendendo com Jesus, e algumas lições básicas, tá? Que devemos colocar em prática para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Mas antes de tudo, preciso que você deixe seu like, comente, compartilhe com alguém. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreva no nosso canal para que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e nos motive cada dia mais. Bom, então essa primeira série nós vamos começar falando a respeito da oração. É a base, é a pilastra central do ministério de Cristo, é a oração. E para esse fim, nós vamos ao texto-chave, que está em Mateus, verso de número 9 e o verso de número 13, tá bom? Que é a respeito da oração dominical. É uma oração modelo que Jesus deixou, tanto para os discípulos como para nós. Talvez você que vai assistir, se fala assim, Patrick, eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus, eu não sei como iniciar. Está aqui a oração modelo para você se soltar, a oração modelo para você começar a dialogar com Deus, que é muito importante você falar com Deus. É muito importante você expressar-se os seus sentimentos para com Deus. Porém, irmãos, é muito interessante que no mesmo capítulo 6, verso de número 7, Jesus também ele nos repreende acerca da nossa oração, que não se torne vã, nem repetitiva, porque senão se torna cansativo e enfadonho você orar a mesma coisa, você orar as mesmas palavras, se tornando vã, nós vamos se tornar como? Como os gentios, porque o verso de número 7, ele continua dizendo, para que não presuma que pelo seu muito falar serão ouvidos. Às vezes nós gastamos 1, 2, 3, 4, 5 horas, até mesmo 10 horas, não é pecado, tá bom? Mas às vezes não é no muito falar. Às vezes é uma palavra bem colocada, uma palavra direcionada do coração, uma palavra com objetivo que Deus atende. Nós não vamos falar disso aqui, mas há inúmeros personagens na Bíblia que falaram, orar a Deus 1 minuto, 2 minutos e o Senhor atendeu. Logicamente, irmãos, que tem oração e oração. Tem situações que nós devemos permanecer de joelho. Tem situações que nós devemos passar mais tempo com Deus. Mas tem situação, irmão, que Deus atende na primeira. Para que deixe bem claro a vocês. Tá bom? Então a oração modelo está aqui. A oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Tá? Esse é o pontapé para você que talvez não sabe orar. Tá? Para você que não sabe orar. Eu vou pegar a Bíblia aqui, irmãos, depois você pode estar acompanhando. Eu vou ler aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16. Olha a importância, irmão, de nós entendermos como orar. Ah, Patrick, nós temos que entender como orar? Sim, temos que entender como orar, senão a nossa oração nunca vai ser ouvida. E Tiago 5,16 ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha que advertência interessante, irmãos. Que nós não devemos orar antes de nós se confessar, antes de nós tirar tudo aquilo que atrapalha do nosso coração. Porque às vezes você está orando, está no propósito de oração, e Deus não te ouve, você não sabe por quê. Não é porque Ele não te ouve, é porque talvez ainda você tenha uma mágoa, você tenha ainda uma culpa, você tenha uma rixa com seu irmão. E Tiago adverte, confesse isso um ao outro, para que a sua oração ela possa ser respondida. Porque só então a sua oração vai sarar, tanto você como aquele que você confessou. E Tiago continua dizendo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é importante você entender que você precisa ter o coração aberto, coração limpo, sem mágoa, sem rixa, tá? Sem raiva do seu irmão. Se você tiver assim, a sua oração não é ouvida. Então você precisa confessar um para o outro para que a sua oração seja ouvida. Nós vamos dar algum exemplo na Bíblia a respeito da oração que Jesus fez, tá? Só para você ter noção a importância da oração na vida cristã. Tá? Não é coisa da cabeça de pastor, não é coisa da cabeça de obreiro, não é coisa do homem.
É importante você manter uma vida de oração com Deus. É importante porque até os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, né? Então é importante você ter uma vida de oração com Deus, ok? Nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 3 e o verso de número 21 ao 22, Jesus ora. Jesus orou aonde? Jesus orou no seu batismo. Jesus orou no seu batismo. Ele agradece. Ele testifica a Deus. Ele mostra que até no seu momento, no seu melhor momento de apresentação a todos, a olho nu, ali principalmente os discípulos de João, a todos que estavam assistindo, que é importante no momento de vitória, no momento de conquista, digamos assim, é necessário você orar. É necessário você buscar Deus. Para que você não perca o foco, para que você não perca a estabilidade. Até no batismo, que era uma notificação notória de que ele era o Messias. Ele ora a Deus, ele ora ao seu Pai. Então Jesus não deixou que aquele momento ali digamos assim, de vitória, tanto para eles como para aqueles que estavam cercando, deixasse de que Jesus parasse de orar. Então, até nesse momento do batismo, Jesus orou. Vamos a outro versículo interessante, que é em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso de número 20 ao verso de número 26. São as 3 cidades impenitentes que Jesus ele prega ali. Jesus ele faz milagre ali, porém nenhuma dessas 3 cidades ela reconhece. Então Jesus ele lança o quê? Ele diz que aquelas cidades seriam como a de Sodoma e Gomorra. Mas também ele ora ao Senhor. Também ele ora a Deus. Quando o rejeitam, olha que interessante, irmãos. Ele dá a sentença, porém ele ora a Deus. Né? Ele orou ao Senhor e ele liberou a sentença àquela cidade. Então, nos piores estágios de Jesus também, ele orou. Isso indica, irmãos, nós dizer que não é para nós tirar satisfação, não é para nós medir força com a nossa mão. Não é para nós querer resolver a situação. É para nós orar, colocar na mão de Deus. É para nós orar ao nosso Pai que está no céu, que certamente Ele sempre vai ter o melhor. Ele sempre vai ter o melhor para nós. Vamos a outro texto interessante acerca da oração. É da morte de Lázaro. É João capítulo 11. Estou com a Bíblia na mão aqui, irmãos, abrindo para mim poder, né, registrar com a Bíblia aberta. Né? No capítulo 11, verso 41 ao verso de número 42. Quando eles tiraram a pedra a respeito da ordem, o que Jesus faz, irmãos? Jesus dá graça ao Pai por haver ouvido a oração de Jesus. Olha só que espetacular. Às vezes pessoas querem milagre, saem buscando atrás de resposta, saem buscando atrás de bênção. Olha o que Jesus faz. Ele levanta os olhos, agradece o Pai por ter ouvido a sua oração. Então, todo milagre que nós precisamos está na oração. Toda vitória que nós precisamos está na oração. Não perca o foco, não perca o alvo. O alvo é a oração. E no capítulo de número 26 de Mateus, no verso de número 26 ao 27, é a ceia. A ceia. Quando os discípulos se reúnem à mesa para participar do pão e do cálice, Jesus levanta e dá graça ao Pai, abençoa e faz com que todos participem daquela comunhão. Até no momento ápice, crucial, Jesus ora. Perceba que todos os versículos que eu citei para você, irmãos, é de fato em algum acontecimento da vida de Jesus. Então o que Jesus quis nos ensinar?
que em qualquer momento, seja bom ou ruim, nós temos que perseverar na oração. Nós temos que manter uma vida de oração. Nós temos que ter intimidade, comunhão com Cristo. Porque é só na oração que nós vamos vencer. É só na oração que nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegue. É só na oração que nós vamos conseguir conquistar aquilo que nós tanto almejamos. Tá bom? Então essa é a primeira lição. Como eu não vou estender muito o vídeo, vou ser curto, tá bom? Então que seja de lição para você. Que você possa meditar nisso. Que através das suas orações, que através do seu clamor, você alcance aquilo que você está buscando. E pode ter certeza que quando você ora, você faz um depósito no céu. E certamente, no momento certo, Deus vai se manifestar. Amém? Compartilhe isso com alguém. Deixe seu comentário, deixe o like e também se inscreva no nosso vídeo, que isso é muito importante. Tá bom? Até a próxima lição, querendo Deus. Um abraço a todos, irmãos.